Nós vamos falar hoje especialmente desse projeto, portanto. E eu espero que você possa compreender o tamanho da gravidade dessa bomba silenciosa que está prestes a estourar no Brasil e que vai afetar a vida de todos nós. Eu sei que boa parte da minha audiência é uma parte do povo brasileiro que se preocupa mais com a sanidade econômica, que se preocupa mais com emprego do que com programas sociais, que se preocupa mais com empreendedorismo do que estatismo. Então é muito importante que você compreenda essa discussão de hoje e, é claro, obviamente, pressione o seu candidato a senador, pressione o seu candidato a deputado federal. Porque o que vai ser trazido aqui é a pintura de uma tela apocalíptica. Vai se mudar o Código Civil. O Código Civil, como costumava dizer um dos maiores juristas que já viveu entre nós, o saudoso professor Miguel Reale, o Código Civil é a constituição do homem comum, a lei que estabelece as regras de conduta de todos os seres humanos, mesmo antes de nascer, dada a atenção que é dispensada aos direitos do nascituro, do feto, até mesmo depois da nossa morte, porque o Código Civil fixa o destino a ser dado aos bens deixados pelo falecido. Sendo assim, a lei civil, por excelência, é a lei civil da sociedade civil. Ela regula a nossa vida antes da gente nascer e até depois que a gente morre. O Código Civil atual, vigente desde 2003, que revogou o código anterior, que era de 1916, teve uma longa tramitação no Congresso Nacional, porque foi no longínquo ano de 1975 que o presidente Ernesto Geisel submeteu à apreciação da Câmara dos Deputados o projeto de lei 1634-D, com base no trabalho elaborado por uma comissão de 7 membros, da qual o professor Miguel Reale teve a honra de ser o coordenador geral. Foi um código, aliás, um código, o atual, construído sobre os ombros de gigantes ao longo de 27 anos de debate. Um código prestes a ser destruído em apenas um ano, se aprovado o projeto de lei do Senado 4 de 2025, de Rodrigo Pacheco. O projeto dirigido por Reale, manjedora da lei atual, guiou-se por 3 princípios fundamentais que imprimiu nas normas da nossa codificação: a eticidade, a socialidade e a operabilidade. Sobre a operabilidade, dizia o professor Reale, aspas, foi a decisão tomada no sentido de estabelecer soluções normativas de modo a facilitar sua interpretação e aplicação pelo operador do direito. Nessa ordem de ideias, o primeiro cuidado foi eliminar as dúvidas que haviam persistido durante a aplicação do código anterior. Já o projeto Pacheco apesar desse mesmo argumento de apresentação, um verdadeiro retrocesso. Torna estruturada a insegurança jurídica na celebração de contratos, gera um ambiente de incerteza contratual, desestimula investimentos, onera especialmente os empreendedores menores, que passam a enfrentar maior risco de litígios e custos processuais imprevistos, agiganta o escopo da intervenção judicial, relativizando a força dos contratos. Isso é muito grave. Ele transforma as duas exceções genéricas, a função social e a boa-fé objetiva, que na lei atual justificam a quebra dos contratos, em 33 situações de nulidade contratual. Ora, o projeto Pacheco, por consequência, remete às consequências das irresponsabilidades políticas brasileiras para a iniciativa privada, inaugurando um silencioso e pacífico, mas eficiente processo de sovietização da economia nacional. O
Os conceitos de paridade, pluralidade e conexidade contratual expressam algo bastante semelhante àquelas primeiras interpretações do direito soviético feitas por Stutzka e Pachucanes. Expressam formas de superar o materialismo histórico que privilegia os interesses capitalistas. Nas palavras de outro gigante da nossa história do direito, o saudoso professor Orlando Gomes, tal forma de pensar representa, aspas, uma deformação da teoria materialista, para explicar expressões da superestrutura por aspectos parciais da estrutura econômica. Artificialmente isolados, trata-se de maneira rudimentar e leviana de aplicar o determinismo marxista. E para tratar dessa ameaça, hoje eu tenho o prazer de conversar com os professores de Direito Civil. Meu colega de Largo São Francisco foi o meu veterano, Paulo Doron de Araújo, professor da FGV em São Paulo. Olá. Obrigado por estar aqui. E o professor Fábio Floriano Melo Martins, que também é professor da FGV Law e presidente do IDIP, que é o Instituto de Direito Privado. Pois bem, nós vamos começar esse debate. Eu gostaria de perguntar, de início, qual é a impressão geral de vocês sobre esse projeto e se esse projeto tem chance de aprovação do jeito que está escrito. Então, eu vou conversar, por deferência ao meu veterano professor Paulo Doron de Araújo. Qual é a sua impressão geral, antes da gente entrar nas minúcias, né, nas bombas que foram plantadas, ou que talvez não tenham sido, seja um engano, uma interpretação ruim da minha parte, mas vamos às interpretações gerais e se há chance desse projeto ser aprovado. Bom, Pavinato, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer poder passar um tempo aqui dedicado a esse tema, que, como bem disse você, é um tema muito importante e que nem todo mundo tem dado a devida atenção que ele merece. Então, agradeço por você permitir que a gente possa expor isso aqui para a sua audiência. Acho que vai ser bastante proveitoso. E temos que agradecer também ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, porque ele vive me falando, toda vez que eu falo com ele, ele fala, você tem que abordar esta bomba do novo Código Civil. Bom, então, toda vez o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é o nosso maior constitucionalista vivo, isso já há décadas e décadas, ele sempre insiste nisso. Nós temos que tratar desta bomba do novo Código Civil. Sobre a impressão geral, eu queria começar contando um pouco para as pessoas o processo de confecção desse projeto, né? Porque, como você mencionou, o Código de 2002 foi gestado por décadas, né? Esse projeto aqui, a comissão de juristas foi nomeada em agosto de 2023. Em 9 meses de trabalho, a comissão de juristas produziu 1.122 alterações num código que tem pouco mais de 2.000 artigos. Mais de 50% do conteúdo do código foi alterado. É por isso que a gente tem dito que não se trata de uma reforma, mas sim de um código novo. O próprio site do Senado, assim, menciona quando faz referência ao projeto. E em 9 meses de trabalho, 1.122 alterações propostas por 38 pessoas diferentes, é muito difícil de sistematizar e organizar esse conteúdo todo, né? Esse desenho que você está fazendo é uma espécie de constituinte. É como se fosse uma constituinte. O Pacheco, ele atuou como uma forma macabra de... Desculpe, eu uso palavras que vocês não precisam concordar, vocês podem até me cortar nesse ponto, de Ulisses Guimarães, tentando compor interesses antagônicos dentro de um projeto que, por excelência, teria que ser sistemático, cada artigo deveria conversar com os demais e acaba não conversando. E vale lembrar também que o professor, me fugiu o nome dele agora, que era o assistente do Orlando Gomes, foi deputado. O professor Brito? Professor Edivaldo Brito, grande professor Edivaldo Brito, né, que é uma das maiores referências no direito do Brasil, na história do nosso direito, ele criticava o chamado Código Reale, que ele dizia que muito pouco foi mudado do Código de 16.
Foram algumas alterações pontuais. Na verdade, era um código de 16 reescrito. E hoje a gente quer reescrever o código de 23, mudando completamente. É isso que esse cenário. Nós temos uma mudança completa, apesar da desculpa da reforma, e esse sistema de constituinte, onde nós temos pessoas que pensam diametralmente oposto, tentando fazer um monstrengo tipo a Constituição de 88, o que não é um bom sinal, porque a Constituição de 88, se a gente contar as emendas de transição, ela teve 200 emendas já. E muito pouco tempo para trabalhar, né? Então, a comissão se esforçou o máximo que pôde, tenho certeza disso, mas a verdade é que sobraram incoerências, né? Sobraram incompatibilidades. E aí, quando a gente vai olhar para o projeto como um todo, tal como ele foi apresentado em abril do ano passado, e depois agora em janeiro desse ano transformado em projeto de lei, a gente encontra, e aí aqui eu vou focar especialmente em 3 grandes macro temas. A gente encontra riscos muito evidentes aos conceitos de propriedade, ao conceito de contrato e ao conceito de empresa. E como você bem sabe, Pavinato, esses 3 conceitos são a base da economia. A economia só funciona porque as pessoas podem ter propriedade, trabalham e fazem contratos para poder acessar essa propriedade, e tudo isso é permitido graças à organização empresarial, que gera emprego, riqueza e oportunidade para as pessoas. Esses 3 conceitos, portanto, são fundamentais para o funcionamento de qualquer economia. E, pelo menos no meu modo de ver, esses 3 conceitos correm sério risco a partir do texto que foi proposto com o PL 04 de 2025. Qual é a chance de um projeto como esse ser aprovado? Porque hoje a gente tem um congresso, né, tem a velha história do Tiririca, né, numa das primeiras campanhas que ele fez para deputado federal, ele falava, pior do que está não fica, vota no Tiririca. E o que a gente vai observando é que nós temos um congresso a cada legislatura menos preparado para discutir legislação. O legislativo, vamos dizer, é o dono da lei. Ele altera, ele revoga, ele cria, ele deixa que aniquile se ele não fizer nada como freio contrapeso do judiciário, que nós temos hoje uma composição muito diferente da composição do Congresso em 2022, quando se aprovou o Código Civil atual, que também já foi bastante alterado desde lá, especialmente na parte geral, né, que na parte geral ele foi dilacerado, na verdade. Mais de 60 alterações de 2002 até para cá. Então não é que o código está cristalizado, né? Houve mais de 60 leis que mudaram o código de 2002 para o que a gente tem hoje. O que também faz a gente questionar qual a necessidade de uma reforma tão ampla, feita em tão pouco tempo, se o código vem sendo atualizado. Alguém pediu, Isso. Alguém pediu, professor Fábio, eu já vou voltar nessa pergunta da aprovação, mas você tocou nesse ponto. Alguém pediu é um clamor da sociedade. É o que eu falei aqui no começo. O Código Civil, muita gente não conhece. Na faculdade é até uma brincadeira. O Código Civil é o código do rico, o Código Penal é o código do pobre. Mas, na verdade, o Código Civil, ele está grudado na vida da gente e a gente nem percebe. Porque ele faz parte da nossa vida sem a gente saber. E toda mudança no Código Civil impacta na vida de todos nós sem que a gente saiba. Ele é silencioso. Logo, um código tão importante quanto o Código Civil, que regula a vida privada, propriedade, empresa, contratos. Não é só contrato, eu vou contratar, vou chamar um advogado, vou rubricar. Não, qualquer coisa, você vai na padaria, compra uma coisa, é um contrato. A gente não percebe, mas é um contrato. Alguém pediu, existe algum clamor social para essa alteração profunda? Por que estão fazendo isso agora? Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, Pavinato, e queria destacar que ninguém pediu. Da sociedade, a gente não tem nenhuma notícia que pediu. A gente costuma falar sempre, não tinha uma manifestação na Paulista pedindo uma reforma do Código, não tinha uma manifestação em Copacabana, não tinha ninguém pedindo essa reforma. E acrescentando ao que já foi dito também, eu queria destacar que alguns discursos que estão sendo feitos precisam ser esclarecidos. Dizer que é um código velho, o que a gente tem,
é um absurdo na minha visão, porque ele foi o projeto da década de 70, mas ele teve uma longa tramitação e durante essa tramitação ele sofreu centenas de alterações. Depois, como o professor Paulo também já destacou, já foram várias leis que modificaram. Dou um exemplo entre muitos outros. A Lei da Liberdade Econômica de 2019 alterou importantes dispositivos do Código Civil. Então, a gente não tem essa legislação que é dita como antiga, e também para destacar só alguns exemplos históricos, o Código Civil francês é de 1804, o Código alemão é de 1900. Nós estamos falando de um código que é de 2002, que entrou em vigor em 2003, que tem pouco mais de 20 anos de tramitação. E a sua segunda pergunta sobre a questão das chances de aprovação, eu acho que aí destaco a importância do seu programa. Esse assunto agora já está em tramitação no Senado. Então, esse tema já está sendo discutido no Senado. Então, teve urgência, a chamada urgência, ele está sendo discutido com urgência ou não? A tramitação foi muito célere, como o professor Paulo já falou. Foram 180 dias que essa comissão teve para trabalhar na prática. E um outro ponto também que eu queria destacar da sua pergunta é que esse trabalho foi dividido em subcomissões e essas subcomissões ficavam focadas nos seus artigos, o que dificultava a análise do todo e o que dificultava, e acabou gerando, em muitos casos, a perda da visão sistêmica do Código, que é um ponto importante. A tramitação do Senado, respondendo à sua pergunta sobre a questão da urgência, ela está prevista para ter o relatório final no final do primeiro semestre do ano que vem. Então, é uma tramitação pelo volume de informações e o volume de dados que estão sendo alterados, como o professor Paulo já falou, cerca de 1.200 artigos, é uma tramitação, na nossa visão, muito célere e que a gente precisa analisar tudo com calma, porque os impactos, como você bem destacou também, são em toda a população, porque o Código Civil é a constituição do cidadão, é o que muda o dia a dia de todo mundo, de todas as pessoas físicas e jurídicas.